Ok, então voltando aqui, eu apenas modifiquei aqui o papel de parede, é o que está de frente do vídeo anterior, para não ficar com a imagem do manjaro durante toda a série. Então agora vamos falar um pouco sobre Python, começando com como descobrir qual versão do Python que você está utilizando, qual versão do Python está instalada e como instalar uma nova versão. Ok, para saber se você tem um Python instalado já no seu computador, no Windows você precisa instalar, mas nas distribuições Linux e no Mac ele já vem padrão. As versões variam. Geralmente a maioria das distribuições e o Mac ainda utilizam o Python 2 por padrão. No caso a minha, ela já como é uma distro rolling release, quer dizer que ela está sempre atualizando, ela não tem subversão, ela já está sempre começando o Python mais recente. Então você vai digitar Python no seu terminal e dá um Enter. E ele vai entrar no shell do Python. No caso aqui, estou com a versão mais recente do Python, Python 3.7, que está associada somente o nome Python. No caso, se você estiver utilizando, por exemplo, Ubuntu, quando você digita Python, ele referencia a versão 2 do Python. Que o Python, atualmente, eles têm duas major versions, duas versões que continuam sendo mantidas, o Python 2 e o Python 3. Mas futuramente, aliás, atualmente é bom que você já comece a utilizar o 3 e continue com ele. Não é recomendado que você comece a estudar o Python 2 agora e utilizá-lo para desenvolvimento em geral. Então, Ctrl D, você vai sair do shell do Python, ou você pode, deixa eu entrar aqui novamente, chamar o exit, ok? Acabei fechando no terminal aqui, ó. Então, no meu caso, se eu digitar Python 2, eu vou abrir o shell com Python 2.7.15, não sei qual é a outra versão. Então, é bom que você se atente a isso quando você estiver utilizando alguma coisa com Python. Ou seja, se você estiver utilizando o Ubuntu, algum distro aí, quando você digite Python, ele vai referenciar o Python 2, então você sempre lembra de usar Python 3, por exemplo. Aqui ele vai referenciar o Python 3, mas o Python já é o default. Se você estiver utilizando mais de uma versão do Python no seu computador, você também pode estar chamando ela para que você possa acessar o shell dela. No caso, eu vou acessar aqui o shell do 3.6. Opa! Deu uma sintaxe errada aqui. Caramba! E Python tá ok. Python 3.6. Como é que está? Está ok. O que foi que eu errei? O que foi que eu errei mesmo? Quero te chamar. Estranho, não lembro. Opa, aí eu fechei novamente o terminal. Vamos lá. Python 3.6, Enter, e agora foi. Então tá aqui, ó. Python 3.6.6, que é a versão 3.6 do Python. No caso, se eu tivesse a versão 3.5, eu chamaria 3.5 também, e assim por diante. Na distribuição Linux, para você instalar o Python ou atualizar o Python, você vai utilizar o comando referente à sua distribuição. Como no meu caso aqui eu utilizo o pacman, para me instalar alguma coisa eu vou fazer o pacman-s, ou seja, Python para instalar o Python. Opa. Aqui no caso da minha distribuição, somente Python já é o Python 3, então vai mostrar aqui, ó, reinstalando. E se eu fosse instalar o Python 2 ou atualizar o Python 2, faria Python 2. Você também pode estar pesquisando por pacote específico, como mostrei no vídeo anterior. No caso, a minha distribuição pacman-ss. Se digitar aqui Python, ele vai mostrar tudo que tem relacionado ao Python. Então é só eu procurar. No caso, se eu quisesse procurar pelo Python 2, ele vai mostrar também tudo que está relacionado aqui ao Python 2 e basta eu instalar. Se você estiver utilizando o Windows ou quiser compilar o Python do fonte, você pode baixar diretamente do site e instalá-lo no Windows ou compilar da fonte. Lembrando que no Windows, se você for instalá-lo, é bom que você
se atente a marcar a opção de adicionar o path. Nas distribuições Linux, isso já é feito automaticamente, mas no Windows isso não é feito por padrão. Para que você possa, quando digitar Python aqui no terminal, ele já acessar o Python. O comando do Python, reconhecer ele, aliás. Os links para download eu vou deixar aqui na descrição, viu? Então agora vamos começar a tratar um pouco sobre o gerenciador de pacote do Python, que é o pip. E antes disso, aliás, sobre o gerenciador de Virtual Environment e VEMVs, que no caso, a partir do Python 3 já vem incluso o VEMV, o padrão. Se você estiver utilizando o Ubuntu, você vai ter que instalar ele com o comando do Ubuntu, no caso que é sudo apt install Python 3, no caso do Ubuntu. Se estiver utilizando Python 3, VEMV. Na minha distribuição ele já vem por padrão, então se eu digitar, se eu for utilizar ele já está disponível para mim. Então vamos lá. Deixa eu criar aqui, estou aqui no meu diretório Home, como eu mostrei no vídeo anterior, pwd Robson Home, Home Robson. Deixa eu só remover esse arquivo aqui, teste.txt. Eu vou criar aqui uma mcard, vamos lá. Vou colocar aqui série. cd série. Então vamos lá. Python-m. Lembrando que Python para o meu computador aqui, para minha distribuição, é o Python 3. Python m venv, e eu vou passar como parâmetro para ele o nome do virtual environment que eu quero criar, que no caso vai ser venv. É um padrão que a gente utiliza, mas pode ser qualquer outro nome, pode ser teste, pode ser meu venv e por aí vai. Caso venv. Foi, se eu dar um ls, vai estar aqui, ó, venv. Lembrando que para utilizar o pip, acabei esquecendo de citar, algumas distribuições necessitam que você instale o pip. Acho que o instalador do Windows e do Mac já vem incluso, mas algumas distribuições como a minha, por exemplo, e o Ubuntu, você tem que instalar o pip, como no caso Python pip aqui para mim. E ele vai instalar aqui o pip para mim. No meu caso já está instalado. Dentro dessa parte, se a gente dar um ls nela, vai ter um arquivo bin e alguns outros arquivos, como no caso o Python aqui que eu estou utilizando, é um Python 64 bits. Lembre-se disso também na hora de fazer a instalação do seu Windows, por exemplo, escolher a versão 32 bits 64. Recomendado é que você escolha 64 bits, que a maioria dos computadores é a arquitetura mais utilizada, aliás, atualmente. Então, a ideia do venv, do Virtual Environment, é que você separe o ambiente da sua máquina geral de um ambiente que você queira especificamente fazer um teste ou utilizar alguma versão específica de um módulo do Python. Por exemplo, minha distribuição é Rolling Release, ou seja, quer dizer que eu vou ter sempre a versão mais recente estável do pacote. Como no caso, por exemplo, se eu instalar o Django, porque o Django tem aqui no meu repositório da minha distribuição, tá aqui, ó, a versão mais recente, 2.1.1. Mas eu quero criar um ambiente, eu estou trabalhando num projeto que está utilizando Python 2.1, por exemplo. E de repente um dia eu atualizo meu sistema e essa versão do Django vai lá e atualiza para 2.5, sei lá. E ela tem várias coisas que é incompatível com o projeto atual e meu projeto quebra. Como é que... caramba. Agora eu tenho que desinstalar a versão que está no computador, regredir ela, voltar ela para a versão anterior. Como eu faço isso? E se esse pacote estiver sendo utilizado, se a distribuição fazer qualquer outra coisa,
Então o Virtual Environment serve justamente para isso, para dar essa dividida e você conseguir trabalhar em várias versões diferentes. Seria praticamente um encapsulamento, assim, digamos, da orientação objeto, para quem já viu. É tanto que, se você digitar pip freeze no seu terminal, ele vai mostrar todos os módulos de Python que estão sendo, aliás, que estão instalados e que estão sendo utilizados no seu sistema, no seu SO atualmente. Veja que tem vários, ó. Pacman Mirrors, que é da própria distribuição, PyScope2G, PyQt. Ou seja, eu também não quero utilizar tudo isso. Eu estou trabalhando num projeto que eu vou utilizar só, digamos, o PyQt e o PyScope2G. Ou seja, eu não preciso de tudo isso. Ou seja, eu não preciso dar referência a tudo isso. Eu posso criar um ambiente separado que tenha somente eles dois com uma versão específica, digamos, sabe? PyScope 2.7.3 e PyQt 5 4.10. É para isso que vai servir o pip e ele vai nos ajudar. Se eu ler novamente, aqui o Venv, como você pode ver, se você vem aqui no Venv, acho que é no lib64, que aqui tem mais Python 3.7, Site Package. Pronto. Aqui vai estar somente o necessário para você utilizar o pip, o Python no caso, que é o pip para instalar os pacotes, remover, ex-install também faz a mesma coisa, o pacote do pip em si e algumas outras utilitárias. Outra coisa que eu esqueci de mencionar, é bom também que algumas distribuições você instale no caso, o Python Setup Tools. Python Setup Tools, que ele vai cuidar de algumas coisas para você de setup. Então, como é que eu ativo esse ambiente? Como é que eu instalo alguma coisa nele? Como é que eu trabalho especificamente com esse ambiente virtual? No caso aqui, se eu sempre dar Python, eu vou estar utilizando o meu ambiente atual. Para mim, deixa eu até sair aqui do Python. Para mim ativar esse Virtual Environment, eu tenho que... Tem duas formas. Aliás, a mesma forma acaba sendo duas para você que não entende muito. Que é o source. Vou lá no venv /bin/activate. E ele vai ativar esse Virtual Environment. Vai aparecer aqui do lado o nome do seu venv, caso que é venv. Ou seja, a partir desse momento você não está mais utilizando o Python geral, o global do seu sistema. Você está utilizando o venv, que é o Virtual Environment. Você dá um pip freeze agora, veja que ele não vai mostrar nada, porque não tem nada instalado. E você dá um Python, ele vai estar utilizando a versão 3.7 do venv, que no caso quando você utiliza o Python para poder criar esse venv, ele vai copiar para esse Virtual Environment a versão do Python que você utilizou na fazer a criação do comando. Se eu quisesse, por exemplo, ter criado com Python 3.6, eu criaria Python 3.6 venv, e ele criaria para mim esse Virtual Environment. Ok? E para sair dele, você vai utilizar o deactivate. Então, você vai sair e volta agora para o global. Então, vou entrar aqui nele de novo, agora usando o ponto. Ponto quer dizer que esse diretório atual, que no caso aqui é série, venv bin activate. Estou novamente nele e agora eu vou mostrar como instalar um pacote para vocês. Se você digitar um pip, acho que passa no help aqui, exatamente, pronto. Aliás, esse é um dos comandos que talvez seja mais úteis assim, do Unix geral, se tiver com alguma dúvida. É o nome da ferramenta, o comando que você quer utilizar, --help, algumas --h, ou --h. Ele vai mostrar a lista de comandos, é uma lista de ajuda para essa ferramenta. Vai estar alguns em inglês, aliás, a maioria em inglês.
É bom que vocês conheçam um pouquinho de inglês, que vai poder entender. Não sabe, vai lá, seleciona, pesquisa na internet. Mas é bem tranquilo. No caso, aqui está usando o Zage, que é como usar o pip. Você vai digitar um comando e as opções. No caso, aqui está os comandos: install, download, uninstall. O freeze, o que é que o freeze faz? Ele mostra os pacotes instalados no formato de requirements. Isso que eu vou explicar para vocês depois o que significa. Tem um list, listar os pacotes instalados, e tem aqui o search. Vamos procurar aqui, por exemplo, ó, pip search Django. Vai vir muita coisa agora. Pronto, aqui é tudo que tem relacionado ao Python no PyPy, eu não sei como é que pronuncia direito o nome. Mas eu quero instalar somente o Django especificamente. Então eu vou lá, pip install Django. Se eu quiser instalar uma versão específica do Django, eu coloco um igual, por exemplo, 2.0, 1.10. Se eu quero que ele instale somente a versão maior ou igual a 1.5, ou seja, eu não quero que ele procure nenhuma versão anterior a isso, ou então a 2.0. Ele vai procurar uma versão que seja igual a 2, que é o mínimo, ou maior do que 2. Ele vai instalar ela para mim. Mas no caso eu vou instalar só o pip install Django, e ele vai instalar a última versão do Django para mim. Vai coletar aqui o arquivo, vai começar a baixar ele e instalar para mim. Vou guardar aqui, vai ser bem rapidinho, 7 MB. A partir desse vídeo aqui eu já vou começar a introduzir algumas coisas sobre o Django. Então é bom que vocês já tenham o Django instalado. Aliás, é uma base que é bom que vocês já conheçam bem, que é montar o ambiente, configurar o Virtual Environment e algumas peculiaridades. Depois também eu vou ver se eu tiro um tempinho, criar uma máquina virtual e mostro como é que você instala tudo do zero. Como é que instala Postgre, que é um banco, por exemplo, como é que instala whatever, o que você precisar para desenvolvimento. No caso aqui, ó, ele deu uma mensagem dizendo que eu estou utilizando a versão 10.0.1 do pip, mas que tem uma versão mais recente, a 18, avaliada. Isso pode acontecer quando você estiver utilizando, por exemplo, para instalar o Django. Se eu tivesse colocado igual a 1.10, ele daria essa mesma mensagem. Para você atualizar um pacote, somente um pacote específico, você vai copiar isso, selecionar uma dicasinha de terminal para você copiar alguma coisa, é Ctrl Shift C, não Ctrl C. Ctrl C ele vai matar o que você está fazendo. Para colar, Ctrl Shift V. Então, pipe install. Você lembra que ele falou que é a ferramenta lá, o comando, e aqui o que a gente vai passar de argumento para ele. No caso, eu quero que instale atualizando esse pacote. Então ele vai baixar a versão mais recente do pip e atualizar para mim. Pronto. Agora se eu digitar um pip freeze, ele vai mostrar que tem aqui instalado o Django 2.1.1 e o PyTZ, no caso a versão 2018.5. Então, eu acho que de Virtual Environment, esse básicozinho de configurar setup e tudo do Python está ok. Vou finalizar aqui e vamos continuar no nosso próximo vídeo.